Olá, meus queridos. Nós vamos falar hoje sobre princípios de estocagem de materiais. Revisando muita coisa que nós já falamos já, mas é sempre importante estar fixando o nosso conteúdo dentro dessa disciplina armazenagem e estocagem de materiais. Então, vamos lá. Na aula passada, nós falamos um pouquinho sobre princípios de armazenagem. E hoje vamos falar um pouquinho sobre princípios de estocagem. Lembramos que estocagem e armazenagem são coisas diferentes. A armazenagem é o espaço físico onde se guarda os produtos, né? Que os produtos, o acúmulo desses produtos, nós chamamos de estoques. Então vamos lá. Pensando nesse princípio, o que é a introdução de estocagem? Só para a gente relembrar. Estocagem significa guardar os materiais de forma organizada, que assegura, né? E que de forma segura. E para quê? Para servir tanto de pronta entrega ou também como material de matéria-prima para produtos de fabricação. Então, a estocagem serve para duas coisas: ou para entrega para os clientes finais, ou quando também se utiliza para materiais de fabricação. Então, por exemplo, uma farmácia, né? Se tem os remédios que não estiverem bem organizados, por validade, categoria, elas podem vencer antes de serem vendidos, né? Então, perceba que a ideia de saber administrar a estocagem, ela interfere financeiramente nos trabalhos da empresa, tá bom? Então, vamos lá. Qual é os princípios, né? Qual a importância da estocagem? Primeiro, evitar perda de desperdícios, né? Então, se você saber organizar de forma adequada, você vai ter menos perdas. Segundo, economizar tempo. Saber onde está estocado, a maneira adequada de estocagem, faz a gente gastar menos tempo. Dá um exemplo. Quando nós fazemos na nossa casa, nós estocamos os nossos produtos e nós sabemos exatamente onde guardar, também para evitar digamos, esforço a mais para poder recuperar esses produtos. Né? Por exemplo, de sal, a gente bota mais perto. Mas produtos que a gente não utiliza menos, a gente bota mais longe, menos acesso. Então economiza tempo. Saber de forma adequada a estocagem, ela economiza tempo. Além do fluxo de materiais. Uma empresa que não tem estocagem, ela vai depender de outros, né? Dependendo de outros fornecedores para poder garantir o funcionamento. Eu vou dar um exemplo bem claro. Você fabrica fone de ouvido e aí você tem que ter o estocagem lá de fiação. Se você não tiver, você vai depender do fornecedor deixar lá o produto para você voltar novamente a fabricar. Isso demora tempo. Consequentemente, reduz os custos, né? Se eu tenho menos perda, economizo tempo, eu gasto menos dinheiro. Melhora também a segurança. E eu preciso entender a estratégia da estocagem com a segurança, segurança de armazenagem, de conservação e também segurança com relação a perdas, ladrões, assim por diante. Ok? Então, um exemplo, um depósito de peças automotivas consegue atender os pedidos de forma mais rápida se os estoques estiverem bem endereçados, né? Então, se eu tiver bem organizado esses estoques, eu consigo automatizar e perder menos tempo no processo. Então, vamos lá. Eu quero falar sobre 6 princípios de organização, né? De estocagem. Organização, acessibilidade, rotatividade, utilização do espaço, segurança e conservação. São os 6 principais princípios de estocagem. Vamos lá. Primeiro, organização. A organização é exatamente a maneira como eu vou organizar, saber arrumar de forma adequada, né? Então, como é que nós fazemos isso? Nós fazemos, primeiro, nós utilizamos materiais para etiquetar e identificar os produtos. Então, os materiais precisam estar etiquetados ou codificados para saber identificar que produto, que tipo de produto. Esses etiquetes tem que estar com endereçamento, tem que estar com informações sobre o produto, validade sobre o produto, tudo sobre aquele produto. Semelhança próxima de produtos, né? Produtos semelhantes próximos. Nós fazemos isso muito mais na nossa casa, né? Por exemplo, cereais botamos junto, carne botamos junto, materiais de limpeza. Por quê? Para que não haja nenhuma contaminação e na perda desses produtos. E endereçamento padronizado.
Nós falamos muito sobre endereçamento, mas aí cerca do padrão também é importante. Porque se você cada um coloca o tipo de endereçamento diferente, como é que você vai identificar? Então precisa ter um padrão desses processos de endereçamento. O que é padrão? Tudo a mesma coisa, todos os endereçamentos do mesmo jeito. Eu sempre uso essa frase, né? A organização é igual ao endereço. Se cada produto tem o seu endereço, você nunca se perde. Outro, acessibilidade. O que é acessibilidade? A palavra acessibilidade é saber como acessar, facilitar o acesso. Então, primeiro ponto de acessibilidade é os itens que eu mais utilizo ficam mais próximos ou à altura dos nossos olhos. Nessa casa nós fazemos muito isso, né? O que eu mais utilizo, mais próximo fica. Então, a ideia da acessibilidade, eu preciso facilitar no processo de estocagem produtos que tenham maior rotatividade ou que são mais utilizados, tá bom? Ou no mínimo a altura dos olhos, né? Ou seja, perto, para que eu possa identificar. Corredores livres para movimentação. Nós precisamos ter corredores livres para que haja movimentação. E esses corredores têm que estar de acordo com o produto e com o equipamento de movimentação. Porque você pode ter um corredor livre, mas curto. Então, por exemplo, certos produtos não vão passar. Ou se você tiver uma pilhadeira, não vai passar também. Então, os corredores têm que estar livres, mas estar relacionados à proporção de que tipo de material e tipo de condução e tipo, nós já falamos sobre isso aqui nessas aulas, e que tipo de instrumento eu vou movimentar esses produtos dentro do armazém. E para isso eu preciso ter corredores adequados no meu estoque. Terceiro, materiais pesados mais embaixo. Por quê? Porque a movimentação de acessibilidade ela vão estar relacionados a esses processos de peso e tamanho. E assim também evita certos prejuízos de movimentação e também acidentes, né? Por exemplo, materiais mais pesados fiquem embaixo para evitar acidentes. Então, na acessibilidade nós precisamos identificar mais próximos, corredores livres e materiais pesados mais em cima. O outro, rotatividade, né? Rotatividade, a palavra rotatividade está relacionada à rotação, ou seja, como é que isso vai entrar e sair dentro da minha empresa, dentro do meu estoque, tá bom? Como funciona isso? Então, quando se estuda sobre os princípios de estocagem, nós precisamos entender como é que funciona essa rotatividade. Existem dois princípios com relação a métodos de rotatividade, que é o FIFO, o Fit In, o Fit Out, e o FEFO, né, que é o Fit Spirit e Fit Out. Qual é a diferença? A diferença é o método que eu vou utilizar. Por exemplo, se eu uso o FIFO, né, ele entra primeiro e sai primeiro. Então, os produtos que estão mais próximos, né, vão entrar, vão sair. Por quê? Facilita a acessibilidade, né? E aí a movimentação, vou ter menos movimentação, vou ser mais perto, ele vai estar mais perto para sair. Chega, eu diminui os movimentos, né? Diminui os movimentos. Ele não é indicado, por exemplo, para produtos que utiliza validade, tá certo? Que tem uma ideia de validade, mas sim uma ideia de movimentação. Produtos que têm alto nível de rotatividade, geralmente uns produtos mais singulares que não utilizam a validade como princípio desse produto. Já o Fit Speed e Fit Out, ou seja, aí nesse caso são produtos que têm problema de vencimento. Quer dizer, o primeiro que entrou vai ser o primeiro a sair. Né? E nesse caso, o vencimento vai relacionar. Por exemplo, você vai colocar em ordem de vencimento. Então, se aquele produto, o arroz, por exemplo, entrou, então aquele arroz que entrou por último vai ter que sair primeiro, porque ele vai vencer e vai perder. Então, esses dois tipos de métodos nós utilizamos na rotatividade. Se vai ser produtos para facilitar a movimentação, ele vai entrar, mas ele é primeiro a sair, ou o primeiro que entrou lá retroativamente é sair. Professor, então, para me entender melhor isso aí, como faz? Você vai ter sempre a ideia de, por exemplo, de rotatividade com relação à validade.
né? Se um produto tem validade, não pode ser o FIFO. Se um produto não tem validade e eu tenho que valorizar a mobilidade, eu uso o FIFO, tá certo? E não uso o FEFO, ok? Então, por exemplo, a frase que eu vou utilizar aqui, não adianta ter organização se você usa primeiro quem entrou por último. Utilização do espaço. Que utilização do espaço? Todo armazém precisa se ter um espaço específico, né? E dentro desse espaço nós temos o estoque para saber exatamente que cada um vai ficar. Então nós precisamos aproveitar o máximo possível que ele está naquele espaço, né? Por exemplo, nós temos que aproveitar a altura, então usando racks, prateleiras e pallets para poder utilizar o que nós chamamos de racks verticais, né? Já falamos isso aqui muito nas aulas. Então, para que serve isso? Estética, só por causa de estética? Ou uma questão de mobilidade? Não, é uma questão de aproveitamento de espaço. Eu não posso botar no chão e verticalizo isso, tá bom? Colocar prateleiras mais altas para que eu possa ter esses andares e utilizar mais prateleiras, né? Deixar corredores mais livres também é uma questão também tanto de acessibilidade, mas também de utilização de espaços, né? E evitar pilhas muito altas, né? Por quê? Você vai ter uma desorganização maior nesse processo e não vai terminar utilizando de forma adequada o espaço. A segurança. Quando eu estou de segurança, nós falamos muito sobre a ideia de risco de qualquer outro tipo de acidente ou perda e assim por diante, nós chamamos de segurança. Então, quando se fala sobre segurança, nós precisamos entender que aquele produto ele precisa ser assegurado, mas o processo também de movimentação tem que ser um processo seguro, ok? Então, por exemplo, materiais perigosos eles precisam ser isolados, né? Explosivos, combustíveis, inflamáveis, eles precisam ser isolados. E vocês fazem muito bem isso em casa, né? Vocês separam, por exemplo, água sanitária, algum produto, como você tem criança, você deixa distante para prateleira mais alto para que não possa acessar da mesma maneira. Nós precisamos isolar produtos. Lembrando que no armazém é uma coisa, tem um armazém com vários produtos. E isolar produtos perigosos é importante no processo de estocagem. Outra coisa importante, está em verdinho, mas está meio apagado, mas está falando sobre EPIs. Né? O que é EPI? É equipamento de proteção individual. Né? Precisa saber usar, principalmente quem trabalha com prateleiras, capacete, pode cair alguma coisa. Isso vai interferir na segurança do trabalhador, também na segurança do estoque. Sinalização bem clara, é importante ter sinalização bem clara para que cada um saiba se tem piso molhado, que tipo de prateleira. Esse é importante no processo, tá bom? Então, um exemplo, precisa ser áreas de riscos isoladas, sinalizações, extintores acessíveis, tudo isso é importante no processo de estocagem e armazenagem. A conservação. O que é conservação? Vem da palavra conservar, guardar, permanecer aquele produto intacto. Então, no processo também no princípio de estocagem, a conservação faz muita diferença porque evita perdas, né? Então, preciso, por exemplo, controlar a umidade, temperatura e iluminação, dependendo de tipo de produto. Usar pallets para evitar, não somente para movimentar, o pallet serve também para movimentar esses produtos, mas para proteger o produto, evitar contato direto no chão com qualquer tipo de umidade que pode acontecer. E manter a limpeza para evitar pragas ou outro tipo de insetos que podem afetar a qualidade e a conservação desses produtos. Nós entendemos isso, conservação, como uma ideia de acondicionamento adequado, né? Então, acondicionar, guardar o produto da maneira certa, do jeito certo. E boas práticas são importantes nesse processo. Primeiro, conferir sempre os materiais de entrada, sempre necessário isso. Registrar tudo que entra em planilhas e sistemas. Treinar a equipe para que possa fazer esse processo.
e fazer um inventário periódico, né? Nós falamos muito sobre inventário, nós vamos continuar falando sobre isso, ou seja, levantamento do que entra e que sai dentro da empresa. Exemplos reais, por exemplo, supermercados, produtos com validade menor tem que estar na frente, usar o FEF. Farmácia, por exemplo, separação de categoria e validade, organização. Indústria, matéria-prima pesada perto das máquinas, acessibilidade. Depósito de imóveis, uso de alturas de rack de utilização do espaço. Perceba que nós estamos usando os exemplos que estão relacionados aos princípios de armazenagem. Eu vou deixar esse exercício para vocês, vocês vão entregar para mim, tá certo? Primeira pergunta. Por que é importante o FIFO e FOFO? Você vai colocar, eu queria que você colocasse exemplos disso aí, do FIFO e FOFO. Faça uma pesquisa e coloque aí. A segunda pergunta. Quais os benefícios de etiquetar os materiais? Nós falamos alguns benefícios, e como padronização, encontrar endereçamento. Veja aí e coloque nessa questão. E terceiro, identificar falhas e imagens de estoque bagunçados. Vocês vão colocar e vão identificar, buscar aí na internet e quais foram a sua perspectiva e o que você verificou disso e como você faria para solucionar, tá bom? Preste bem atenção, eu estou falando como vai ser essas questões aqui, tá bom? Só para a gente concluir, estocagem é um dos pilares da logística, tá bom? Nós precisamos aplicar a organização, a acessibilidade, a rotatividade e a segurança de forma adequada e nem esquecendo a conservação. Sabendo aprender a estocagem de forma adequada, nós economizamos tempo e dinheiro e, consequentemente, evitamos perdas e acidentes. E a ideia principal sempre de uma empresa é aumentar a eficiência. Saber gerir de estoque, ele aumenta a eficiência e a qualidade de trabalho. Então, a frase final para vocês. Um estoque bem organizado é como uma casa bem arrumada. Tudo tem o seu lugar. Até a próxima e boa aula.